Só existem duas certezas na vida. A primeira é que todo mundo vai morrer. A segunda é que o lutador mais azarado do mundo é o jacaré. Senhores, tudo bem? Eu sou o Luiz Fernando Pierotti e hoje, quarta-feira, é dia de falar de MMA. Eu sei que tem gente que ficou aí um polvorosa esperando, veio outro vídeo no canal, meu Deus, cadê o MMA? Calma, é hoje, quarta-feira. Antes de tudo, eu queria lembrar vocês que se vocês gostam desse conteúdo, inscreva-se aqui no canal, pô. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo de inscrever-se, clica lá, que toda quarta-feira tem assuntos sobre o UFC, sobre MMA, lutadores, as últimas notícias. Então vale a pena, se inscreva e acompanhe aí todo esse conteúdo que eu trago pra vocês. Uma coisinha também, pessoal, antes de tudo, é que essa sexta-feira eu tô bolando um vídeo pra responder a vocês perguntas. Já estão me mandando algumas perguntas aí pelos comentários do vídeo. Eu peço a quem tiver alguma coisa, quiser ouvir sobre algum assunto, na minha opinião, né? Algum assunto específico, sobre algum lutador, escreva no espaço de comentário desse vídeo que eu vou fazer uma coletânea aí dos assuntos, das perguntas e responder daqui a 2 dias na sexta-feira, beleza? Essa semana, como eu já disse aí na introdução, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o azar de Ronaldo Jacaré. Pra quem estava atento nas notícias do MMA nesses últimos dias, viu que Luke Rockhold se lesionou e não vai participar do UFC Melbourne, que ia rolar agora dia 26 de novembro, tava chegando já. Isso acaba sendo uma notícia terrível pro Jacaré. Por quê? Primeiro porque ele já tem uma coisa pessoal. Se você não sabe, o Ronaldo Jacaré perdeu um cinturão pro Rockhold, numa luta muito controversa que aconteceu no Strikeforce. E desde então eles têm essa rixa, e agora seria o momento de unir duas coisas muito boas, né? Que seria a revanche contra o Rockhold e a vitória dessa luta, dando a possibilidade de lutar contra o Michael Bisping pelo cinturão. O que acontece? Gilberto, empresário do Ronaldo Jacaré, disse que não interessa ao lutador outra luta a não ser pelo cinturão. Acabou, o cara se machucou? Beleza, bora pra frente, vamos pegar o Michael Bisping aí e vamos virar o primeiro. Afinal de contas, né, foi um descuido do Rockhold. Mas a gente tem que se lembrar que agora é dia 12, no UFC 205, vai ter Chris Weidman e Yoel Romero. Ronaldo Jacaré é um dos nomes principais para enfrentar o Michael Bisping pelo cinturão, porque após a derrota dele lá no Strikeforce contra o Rockhold, ele teve uma sequência de 8 vitórias seguidas, perdendo só para Yoel Romero, que vai lutar contra o Chris Weidman no UFC 205. O que acontece então, pessoal? Há duas possibilidades. A primeira possibilidade é de que coloquem o Ronaldo Jacaré contra o Michael Bisping e o campeão dessa luta lute contra o vencedor de Chris Weidman e Yoel Romero. Que, na minha opinião, seria muito interessante. Pela vitória do cubano sobre o Jacaré, você teria aí também um lance de revanche nessa luta pelo cinturão, caso, na minha opinião, eu coloco minhas fichas nele, o Yoel, soldado de Deus, ganhe do Chris Weidman, acaba tendo essa luta. Porém, a gente sabe que a sorte não anda de mão dadas com o Ronaldo Jacaré. O que significa que pode ser que Michael Bisping arranje uma luta de dinheiro que mantenha ele um pouquinho aí por cima da carne seca como campeão e faça com que o Jacaré tenha que esperar uma luta do Chris Weidman contra o Romero, lute com ele para saber quem vai ser o desafiante, ou talvez até um desses passe na frente na fila, vai fazer a disputa direta e ele tenha que esperar mais vezes, né? Meus pêsames, Jacaré, tá difícil, é um dos grandes nomes do UFC que a gente tem hoje em dia, dos brasileiros do UFC que a gente tem hoje em dia, só que a sorte não está perto dele, pelo visto, nem quanto a disputa de cinturão, nem quanto as suas revanches aí do passado. O Jacaré ainda não se pronunciou nem no Instagram e nem no Twitter sobre isso, ele só tem mesmo as palavras do Gilberto, empresário dele, tá? Eu comentei rapidinho aí do Michael Bisping fazer outra luta, por quê? Porque uma das últimas notícias também foi o Michael Bisping pedindo pra lutar com nada mais nada menos que Nick Diaz. Sério isso mesmo, Nick Diaz? Vou te falar uma coisa, na minha sincera opinião, não é só o público, sabe, que não consegue enxergar o Michael Bisping como um campeão de verdade. Tipo, ele começou a aparentar, né, ter lutado bem, pelo menos ter coração contra o Rendo nessa última luta dele que ele venceu. Porém, o próprio Bisping não se ajuda. O Conde parece que por tudo percebe a sua inferioridade perto dos grandes nomes e pede sempre nomes mais fáceis para lutar contra ele. Foi o Rendo, que já é um lutador que está na decadência, está com 290 anos de idade, pediu para lutar contra Georges St-Pierre, que muita gente vai falar, porra, mas é o Georges St-Pierre. Mas galera, o Georges St-Pierre não lutava nos pesos médios, ele era no peso da baixo, e o Georges St-Pierre está muito tempo sem luta. Então, dentro dessa galera toda, é uma facilidade pro Michael Bisping sim. E agora ele está pedindo para lutar contra o Nick Diaz, que vai voltar de suspensão agora. E que também é um cara que tá sem tempo de luta, já não é mais um grande nome da categoria. Então ele
parece que as próprias decisões do Michael Bisping conspiram contra ele, sabe? Ele dá uma carteirada de, olha só, eu não sou campeão de verdade, eu não posso lutar contra os grandes nomes, então eu vou postergar esse confronto inevitável contra Romero, contra Rockhold de novo, contra Jacaré, contra Weidman e tudo mais. Vou pegando os nomes aí pra ganhar dinheiro e manter pelo menos com 2 disputas de cinturão. É complicado, é complicado. Vamos ver o que nos aguarda aí entre o Ronaldo e o Jacaré. O que vocês esperam que aconteça com ele? Vocês acham que ele vai ser direto enviado pra uma luta contra o Michael Bisping pra poder fazer aí, quem sabe, uma revanche contra o Yoel Romero no próximo UFC, na próxima disputa de cinturão? Ou você acha que vão passar ele pra trás de novo? Minha sincera opinião, que seria bom, nesse momento, Michael Bisping contra o Ronaldo Jacaré fazem uma disputa. Provavelmente o Jacaré ganha, né? Mas sei lá, o Michael Bisping ainda tá quebrando as apostas ultimamente. Mas caso o Jacaré ganhasse e o Yoel Romero ganhasse, ia ter uma disputa de revanche Romero e Jacaré, eles se degladiavam enquanto você tinha uma segunda revanche que seria Chris Weidman contra Rockhold. Perfeito, teria uma proporção natural aí de revanches para chegar, seria muito bacana. Mas vamos ver o que nos aguarda. Segunda notícia de hoje que eu quero falar pra vocês é sobre a pequena bomba, que não é também uma bomba, mas é uma coisa a se pensar, que o pai do nosso querido Khabib Nurmagomedov veio a público explicar. Veio dizer que os 2 contratos, pra quem se lembra, Nurmagomedov tinha assinado não 1, mas 2 contratos de luta contra o Ed Álvares antes do anúncio do McGregor contra Álvares no UFC 205, que já vai acontecer daqui a 10 dias, lembrando, hein? Dia 12 é o UFC 205, daqui a 10 dias então tem UFC. Na verdade, esse final de semana tem UFC. Vai passar muita crise de abstinência da galera aí, inclusive a minha. Mas enfim, o pai do russo veio dizer a público que os 2 contratos que o filho tinha assinado com o UFC para uma luta contra o campeão nos pesos leves, nada mais foi do que uma manobra para conseguir chegar a um preço justo da luta do McGregor. Como assim, você me pergunta? Nurmagomedov tinha assinado 2 contratos para lutar contra o Ed Álvares no valor de $100 mil como bolsa para essa luta. E dentro do contrato estava estipulado também que o Ed Álvares ganharia, se eu não me engano, ele estava pedindo $1 milhão, algo assim. Isso foi um contraponto ao pedido inicial do próprio Conor McGregor, que queria $6 milhões para fazer a luta. O que aconteceu? Pediu 6 milhões. Só luto com o Ed Álvares por 6 milhões. Dana White Companhia disse: ah é? Tudo bem, não seja por isso. Eu coloco o Nurmagomedov, que todo mundo sabe também que já tá pedindo a luta, que tá mais na história dos pesos leves que você. Quando esse contrato foi assinado e o Conor McGregor percebeu que não ia dar pra pedir tanto dinheiro, baixou para $3,5 milhões. Então eles cortaram ao meio, aí nessa negociação, o valor da bolsa do Conor McGregor, inclusive do Ed Álvares também, que caiu de $1 milhão para 500 mil, se eu não me engano. Ou seja, Nurmagomedov serviu aí como massa de negociação da disputa de cinturão do Conor contra o Ed Álvares. Essa bolsa de $100 mil continua sendo a bolsa do Khabib para a próxima luta dele, mas fica interessante aí a gente ver como é que funcionam os trâmites de negociação de luta dentro do UFC, tá? Às vezes a gente tem que realmente esperar um pouco para saber o que vai ser tomada a decisão de cada luta, e demonstra também aí que nem sempre que o lutador levanta a mão, posta alguma coisa no Twitter ou posta alguma coisa no seu Instagram falando sobre uma luta que fechou e tudo mais, não significa que é tão certeza, né? Até a beluga lá bater o martelinho e falar que vai rolar, a gente tem que ficar receoso. Agora vamos para aquelas notícias rapidinhas aí, lembrando, todos os links estão aqui embaixo, tá? Você pode acompanhar certinho a matéria exposta, bonitinha para vocês. Vamos falar sobre algumas outras coisas interessantes que aconteceram, rapidão. Ronda Rousey falou que sua luta contra Amanda Nunes vai ser uma das últimas. Pois é, parece que essa volta da Ronda não vai ser tão longa assim quanto a gente esperava. No programa The Ellen Show, a americana disse que tá já querendo parar de lutar, tem outros planos. Pra quem não lembra, a americana já atuou nos filmes e tudo mais, conseguiu ganhar muito dinheiro com esse passar dos tempos, e disse que as semanas que precedem a luta pra ela são muito terríveis psicologicamente, a ansiedade é muito grande e isso parece que faz um pouco mal pra ela. E como todo mundo sabe, ela também não consegue digerir muito bem as derrotas, então ela disse aí que não vai lutar mais muito depois disso, talvez 1 ou 2 lutas, 3 lutas, quem sabe, e que vai parar. Todo show chega ao final e o dela tá chegando ao final. E na rabeta dessa informação, Dana White veio ao público dizer que Ronda quer lutar contra Cris Cyborg. Faz 400 anos que essa mensagem está sendo dita e a gente aqui esperando. Mas o que o Dana White disse foi que a Ronda quer lutar contra a Cris Cyborg sim, mas que a Cris não quer descer de peso. O que é absurdo, de acordo com a minha opinião, o Dana White falar que a Cris Cyborg não quer descer de peso. Não é uma questão de querer. Pra quem assistiu o documentário que ela fez, tem no YouTube, eu vou deixar o link aqui embaixo. Pra quem viu a última luta dela no UFC e acompanhou o processo de perda de peso dela, viu que ela não consegue. A Cris Cyborg sofre problemas de saúde para chegar a esse peso, não é nem o peso dos galos no UFC. Então ela não consegue, não é uma questão de escolha, é uma questão de limite fisiológico. Pois bem, Dana White disse que então
a Ronda Rousey subiria talvez para 65 quilos para fazer uma luta contra a Cris Cyborg. Eu imagino que vai ser a última luta dela para acabar a carreira e talvez seja a última luta dela também traumática, porque não dá pra lutar contra a Cris Cyborg, né, cara? Tem como a Ronda conseguir fazer um jogo de luta? Tem, mas é muito difícil depois que o que a gente viu a Cris Cyborg fazendo nas últimas lutas dela contra atletas maiores, atletas mais fortes, e o que a gente viu que a Ronda conseguiu fazer com a Holly Holm. Então se ela não der a volta por cima muito fodamente e demonstrar um crescimento gigante, tanto psicológico quanto técnico, nessa luta contra a Amanda Nunes, ela não ganha da Cris Cyborg. Mas como são palavras do Dana White sobre esse confronto, sinceramente não dá pra acreditar, nem por ser ele falando, tá? É um tipo de notícia, um tipo de marketing que provavelmente não vai rolar essa luta nunca, tá? Pra finalizar, ele disse que sabe sim nessa decisão da Ronda de se aposentar, que ela tem os caminhos dela, que ela conseguiu conquistar outras coisas, e mentiu mais uma vez, porque falou que a Ronda Rousey é uma ótima atriz e que vai melhorar se continuar se entregando a essa atividade. Ótima atriz. José Aldo volta a lutar só em fevereiro ou março, de acordo com Dedé Pederneiras. Dedé Pederneiras veio dizer que a reunião que eles tiveram, o resultado daquela reunião em Las Vegas entre Aldo e Dana White, toda a equipe e tudo mais, teve como resultado a negação total da quebra de contrato do Aldo. É por isso que ele vai lutar, não parou, ele ficou sem oponente e tudo mais. Disse que ele vai fazer mais algumas lutas, vamos ver o que vai acontecer. Então, de acordo com o Dedé, sem Aldo até fevereiro ou março do ano que vem. E pra finalizar, fechado o UFC 207, dia 30 de dezembro, John Lineker contra TJ Dillashaw. O que é bacana, né? O John Lineker acabou de lutar contra o Dodge, que ganhou do TJ Dillashaw, pra quem não lembra. E agora luta aí contra o Ace Alpha Male, né, fazer uma disputa que vai ser bem complicado no brasileiro, porque o TJ é bem rápido. A gente já viu que contra o Dodge mesmo ele ficou perdido contra um cara muito rápido. O John Lineker gosta da pancadaria, é agressivo, mas não é tão rápido, né? Forte, mas não rápido, né? A clássica. E o TJ é um cara bem rápido, então vai ser uma luta interessante da gente ver. Vai ser difícil pro brasileiro, mas se entrar uma mão, quem sabe, né? Ah, por que ele venceu o Dodge não vai lutar contra o Dominick Cruz? Perdeu pra balança, de acordo com o que muita gente está falando. Se você não sabe, o John Lineker tem um problema gigante em bater o peso, ele não bateu de novo, por pouco, mas não bateu nessa última luta dele. Então foi dada a chance do cinturão pro Cody Garbrandt, que vai lutar contra o Dominick Cruz aí pro futuro, beleza? Galera, essas foram as notícias da semana que eu trouxe pra vocês. Me desculpe se me estendi, eu vi algumas pessoas já falando, seu vídeo deveria ser mais rápido, é muito comprido, mas eu não me aguento, eu falo pra caramba mesmo desse assunto. E coloca aí também nos comentários se você prefere mais ou menos nesse formato que tá, uma coisa mais dinâmica. Como é que vocês acham que o vídeo vai ficar melhor? Se inscrevam no canal, ó, tá aqui ó, o símbolo aqui do canal de idade, você aperta aqui e você se inscreve, beleza? Assistam os outros vídeos se você ainda não assistiu dessa discussão sobre MMA, curta, compartilhe e tudo mais, e comente o que vocês acharam das últimas notícias e o que vocês esperam pro futuro, beleza? Falou pessoal, até mais. Ah, lembrando, coloque aí os comentários também, né, os pedidos de temas ou perguntas pro vídeo de sexta-feira, beleza? Tchau, tchau!